No dia da formatura do meu filho, ele pediu para a sogra entrar com ele e disse: "Mãe, você me envergonha." Fiquei em silêncio enquanto eles aplaudiam. Horas depois, o reitor chamou o meu nome no palco. Os rostos deles empalideceram. Sabe aquele momento em que você acha que vai explodir de orgulho, mas na verdade seu peito se despedaça em silêncio? Foi exatamente isso que senti quando segurei aquele buquê de lírios brancos. Os mesmos que Bernardo adorava desde pequeno, quando a gente passeava no parque da cidade e ele ficava fascinado com as flores do lago. Eu tinha acordado às 5 da manhã só para passar na floricultura antes de abrir, porque sabia que ele gostava daquele tipo específico, com as pétalas inteiras, sem manchas. Eu estava vestindo meu conjunto azul marinho, aquele que usei no casamento da minha sobrinha há 3 anos. Não era roupa de loja chique, mas era digno. Eu tinha costurado um detalhe especial na gola, bordado à mão. Passei perfume, aquele de lavanda barato que eu compro na farmácia, mas que sempre me fez sentir apresentável. Cheguei cedo no auditório da universidade. O coração batia forte. 30 anos, gente. 30 anos de madrugadas curvadas sobre a máquina de costura, dedos feridos de agulha, olhos ardendo de tanto franzir tecido. Tudo para que Bernardo pudesse estar ali, formando em administração. Meu filho único. Meu menino. O homem que eu criei sozinha depois que Reinaldo morreu naquele acidente na BR-040, quando Bernardo tinha só 7 anos. Eu estava na terceira fileira, bem no centro. Queria que ele me visse quando entrasse. Queria que soubesse que eu estava ali, que eu nunca deixei de estar. Segurava o buquê com tanta força que minhas unhas marcaram a palma da mão. Eu sorria. Sorria mesmo com aquele aperto no peito que vinha crescendo há 2 anos, desde que Stella entrou na nossa vida. E então eu o vi. Bernardo surgiu pela porta lateral do auditório. Alto, bonito, de terno cinza, aquele que Stella deu de presente no aniversário dele, um Armani que custou mais de R$ 4.000, ela fez questão de comentar na frente de todo mundo. Meu coração deu um pulo. Levantei um pouquinho a mão, acenando discreta. Ele me viu. Eu sei que viu. Nossos olhos se cruzaram por um segundo, mas em vez de sorrir, ele desviou o rosto. E aí eu a vi também. Stella. Ela vinha logo atrás, toda imponente naquele vestido bege de seda, joias no pescoço, salto alto que ecoava no piso de madeira como se anunciasse realeza. Cabelo preso num coque impecável, maquiagem perfeita. Ela sorria como quem já venceu uma guerra que eu nem sabia que estava sendo travada. Bernardo parou, olhou para mim de novo. E então, com um gesto rápido, ele se virou para Stella e estendeu o braço. "Dona Stella, a senhora se importa de entrar comigo?" A voz dele ecoou na minha cabeça como um tiro. Stella fingiu surpresa, mas o sorriso nos lábios dela era puro veneno disfarçado de mel. "Ah, Bernardo, mas sua mãe está ali." Ele nem olhou para mim quando respondeu. "Eu sei." Mas ele hesitou, e eu vi a vergonha passar rápido pelos olhos dele antes de endurecer de novo. "Eu prefiro entrar com a senhora. A senhora parece mais adequada." "Minha mãe." Ele respirou fundo. "Mãe, você me envergonha. Pronto." O mundo parou. As pessoas ao redor continuavam conversando, rindo, ajeitando as roupas, mas para mim tudo virou silêncio. Um silêncio grosso, pesado, que entrou pelos meus ouvidos e desceu até o estômago, como chumbo derretido. "Você me envergonha." Eu olhei para o buquê na minha mão. As pétalas brancas de repente pareciam opacas, sujas. Meus dedos tremiam. Eu queria gritar. Queria perguntar: "Envergonho por quê, Bernardo? Porque eu não tenho diploma? Porque minha roupa não tem etiqueta francesa? Porque minhas mãos estão marcadas de trabalho honesto?" Mas eu não disse nada. Engoli. Engoli aquela dor como tinha engolido tantas outras. Engoli e me sentei. Stella passou por mim com Bernardo no braço e eu juro que senti o perfume caro dela. Algo floral, importado, que devia custar o equivalente a uma semana de trabalho meu.
Bruna, a filha dela e noiva do meu filho, vinha logo atrás, toda sorridente, acenando para conhecidos como se desfilasse numa passarela. Eu fiquei sozinha na terceira fileira. Sozinha. Com um buquê de lírios que de repente pesava como pedra. E sabe o que foi pior? Ninguém percebeu. Ninguém veio perguntar se eu estava bem. Ninguém estranhou que a mãe do formando estava sentada longe, enquanto uma estranha entrava com ele. As luzes se apagaram. A música começou. A cerimônia seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido, sim. Algo dentro de mim rachou. Eu olhei para o palco. Para Bernardo sorrindo, cumprimentando professores, posando para fotos ao lado de Estela, que agora segurava o braço dele como se fosse a mãe de verdade. Bruna tirava selfies. Estela ajeitava a gravata dele com uma intimidade que me fez sentir uma intrusa na vida do meu próprio filho. E foi nesse momento, com as lágrimas queimando nos meus olhos, mas me recusando a deixá-las cair, que eu senti algo diferente. Não era só tristeza, era raiva. Raiva de mim mesma por ter aceitado ser invisível. Raiva de Bernardo por ter escolhido aparência no lugar de essência. Raiva de Estela por ter plantado essa semente de vergonha dentro dele. Mas também senti outra coisa, uma decisão, porque eu lembrei de algo que estava guardado dentro da minha bolsa. Um envelope branco, pequeno, discreto. Dentro dele, um convite que eu tinha recebido 3 semanas atrás e que Bernardo não fazia ideia que existia. E naquele momento, sentada sozinha naquela cadeira dura, com o buquê de lírios murchando no meu colo, eu tomei uma decisão. Eu ia deixar que essa cerimônia chegasse até o final. E então, eles iam descobrir quem realmente tinha motivo para se envergonhar. Eu respirei fundo. Limpei discretamente uma lágrima que teimava em cair. E esperei. Porque paciência, minha gente, sempre foi minha maior arma. E dessa vez, eu ia usá-la até o fim. Se você quer saber o que tinha naquele envelope e como essa história virou do avesso, inscreva-se no canal agora, porque o que vem a seguir vai fazer seu coração bater mais forte. Eu sei que você deve estar se perguntando: como é que chegamos até aqui? Como é que um filho que eu criei com tanto amor, que eu embalei no colo durante noites inteiras quando tinha febre, que eu ensinei a andar de bicicleta segurando no selim até meus braços doerem, como é que esse menino virou um estranho que tem vergonha da própria mãe? A resposta tem nome: Estela Figueiredo Campos. Tudo começou há 2 anos e meio, quando Bernardo conheceu Bruna numa festa de formatura de um colega. Bruna era bonita, não vou negar. Cabelo liso tingido de loiro, unhas sempre feitas, aquelas roupas de academia que custam mais que meu aluguel. Filha única de Estela, viúva rica, dona de uma rede de 3 lojas de decoração de luxo aqui em Brasília. A Ambientes Estela, que você já deve ter visto nos shoppings Iguatemi e Pátio Brasil. No começo, eu até gostei de Bruna. Ela era educada, sorria bastante, trazia brigadeiro quando vinha jantar lá em casa. Mas aí Estela apareceu. Lembro como se fosse ontem. Bernardo me ligou num domingo de manhã, empolgado. Mãe, a Bruna quer que você conheça a mãe dela. Vamos almoçar juntos hoje, tudo bem? Eu fiquei feliz. Pensei, que bom, a família dela quer me conhecer também. Vesti minha melhor blusa, uma floral que eu mesma tinha customizado com um detalhe de renda na gola. Peguei um pote de doce de leite caseiro que tinha feito na cesta e fui. O restaurante era no Lago Sul. Um lugar chique, com manobrista, aquelas cadeiras estofadas e garçons que chamam a gente de senhora, com um tom que parece mais desprezo que respeito. Estela já estava sentada quando chegamos. Ela se levantou e eu logo notei a diferença. Tudo nela gritava dinheiro. O relógio dourado no pulso, a bolsa de couro legítimo, o corte de cabelo que provavelmente custou R$ 300 num salão famoso. Prazer, Dalva, ela disse, me cumprimentando com 2 beijinhos rápidos, daqueles que mal encostam no rosto. Bernardo fala tanto da senhora. Eu sorri. Estendi o pote de doce de leite. Trouxe isso, fiz em casa.
É uma receita antiga da minha avó. Ela olhou para o pote. Sorriu. Mas era um sorriso torto, sabe? Daqueles que dizem uma coisa com a boca e outra com os olhos. Ah, que rústico. Obrigada. Ela colocou o pote na beirada da mesa e nunca mais olhou para ele. O almoço foi estranho. Estela fazia perguntas que pareciam inocentes, mas tinham veneno escondido. E a senhora sempre trabalhou com costura, Dalva? Sim, desde os 20 anos. Que interessante. Deve ser difícil ganhar bem com isso hoje em dia, né? Com essas lojas chinesas vendendo roupa tão barata. Bernardo riu sem graça. Bruna cutucou o bife no prato. Eu engoli seco. Eu me viro bem, obrigada. Estela sorriu de novo. Aquele mesmo sorriso. Claro, claro. E a senhora mora em que região mesmo? Ceilândia. Num apartamento de 2 quartos. Ah, Ceilândia. Ela repetiu, como se estivesse provando o gosto da palavra. Bem longe, né? Deve ser complicado o transporte. Eu tenho um Fusca 98. Velhinho, mas me leva onde preciso. Que fofo, Bruna disse, mas o tom era condescendente. Minha avó também tinha um Fusquinha. A gente adorava passear nele quando era criança. É tão nostálgico. Nostálgico. Como se meu carro fosse peça de museu. Estela então se virou para Bernardo. Você sabe, querido, agora que está quase se formando, precisa começar a pensar em networking sério. Eu posso te apresentar para alguns empresários amigos meus, gente que pode abrir portas reais para você. Bernardo acendeu. Os olhos dele brilharam de um jeito que eu não via há tempos. Sério, dona Estela, isso seria incrível. Claro, você é inteligente, dedicado, só precisa de um empurrãozinho no ambiente certo. Ela deu uma pausa. E talvez modernizar um pouco a apresentação, sabe? Roupa adequada, postura, círculo social. Eu senti a facada, mas disfarcei. Bernardo sempre se vestiu bem, eu disse, tentando manter a voz firme. Estela me lançou um olhar rápido. Depois voltou para Bernardo. Com certeza. Mas o mundo corporativo tem códigos específicos, Dalva. Não é crítica, é orientação. Eu só quero ajudar seu filho a alcançar o potencial máximo dele. E foi assim que começou. Depois daquele almoço, Bernardo começou a passar mais tempo na casa de Estela. Finais de semana inteiros. Ela morava numa cobertura no sudoeste, um desses apartamentos com 3 suítes, varanda gourmet, piscina particular. Bernardo voltava de lá deslumbrado, contando sobre os jantares, os vinhos importados, as conversas sobre investimentos e mercado financeiro. E aos poucos, minha casa foi ficando pequena demais para ele. Mãe, por que você não troca esse sofá? Ele tá todo desbotado. Mãe, sério que você ainda usa toalha de plástico na mesa? Mãe, aquele quadro da sala é meio brega, não acha? Brega. Desbotado, pequeno. As palavras dele começaram a doer mais que agulhada de costura. Estela dava presentes. Um relógio Tecnos de 8.500 no aniversário dele. Um terno italiano que custou uma fortuna. Convites para eventos sociais onde Bernardo conhecia gente importante. E com cada presente, com cada evento, eu via meu filho se afastando. Até que um dia ele me disse: Mãe, a dona Estela acha que eu deveria fazer um curso de oratória e etiqueta empresarial. Ela vai pagar. Bernardo, você não precisa disso. Você já fala bem, você é educado. Mas não é o suficiente. Ele explodiu. Você não entende, mãe. O mundo lá fora não é Ceilândia. Não é máquina de costura e fusquinha velho. Eu preciso crescer. Eu preciso de mais. Aquilo doeu. Doeu porque pela primeira vez meu filho estava dizendo que eu não era suficiente. Que minha vida não era suficiente. Que tudo que eu tinha construído com sangue, suor e lágrimas não valia nada. Eu não respondi. Só abaixei a cabeça e voltei para a máquina de costura. Tinha uma encomenda de cortinas para entregar no dia seguinte. Precisava trabalhar. Precisava me ocupar. Porque se eu parasse para pensar, ia desmoronar. E Estela?
Estela continuou sua obra. Sutilmente, como quem planta ervas daninhas num jardim. Ela nunca me atacava diretamente. Não precisava. Ela só mostrava para Bernardo um mundo onde eu não cabia. E ele, meu filho, meu menino, escolheu aquele mundo. Escolheu os jantares na cobertura em vez dos almoços na minha casa. Escolheu os conselhos de Estela em vez das minhas palavras. Escolheu a vergonha de mim em vez do orgulho de onde viemos. E naquele dia da formatura, quando ele disse aquelas palavras, "Mãe, você me envergonha", eu entendi que Estela não tinha só entrado na nossa vida. Ela tinha feito muito mais que isso. Ela tinha apagado minha presença e substituído por ela mesma. Mas o que nenhum dos dois sabia é que eu não era tão invisível quanto pensavam. E algumas sombras, quando a luz muda de ângulo, revelam mais do que imaginamos. 3 meses antes da formatura, recebi um convite que deveria ter me deixado feliz, mas só me encheu de um pressentimento ruim. Era uma sexta-feira à tarde e meu celular apitou com uma mensagem de Bruna. "Sogra, minha mãe quer fazer um jantar de confraternização para conhecer você melhor. Sábado às 20 isso aqui em casa. Pode ser?" Bernardo já confirmou. Sogra. Ela me chamava de sogra, mas o tratamento nunca tinha carinho de verdade. Era apenas um título, vazio como casca de ovo quebrado. Eu fiquei na dúvida. Meu instinto gritava para recusar, inventar uma desculpa qualquer. Mas então pensei, se eu não for, vão dizer que sou distante, que não me interesso pela vida do meu filho. E eu ainda tinha esperança, aquela esperança boba que a gente insiste em carregar quando ama alguém, de que talvez, só talvez, esse jantar pudesse melhorar as coisas. Que ingênua eu fui. No sábado, acordei nervosa. Passei a manhã inteira pensando no que levar. Não podia ir de mãos vazias, minha mãe sempre me ensinou isso. Decidi fazer meu escondidinho de carne seca, aquela receita que Bernardo adorava quando era criança, que ele pedia toda vez que tirava nota boa na escola. Usei carne seca de primeira, catei fibra por fibra, fiz a mandioca do jeito certo, gratinei com queijo coalho. Coloquei numa travessa de alumínio com papel filme, amarrei com uma fita vermelha que tinha sobrado de um trabalho de costura. Me arrumei com cuidado. Vesti uma calça preta social e uma blusa rosa claro com bordado discreto no decote. Uma peça que eu tinha feito especialmente, inspirada num modelo que vi numa revista. Passei meu perfume de lavanda. Prendi o cabelo num coque solto. Olhei no espelho e pensei, estou apresentável, digna. Peguei um ônibus, depois o metrô, depois outro ônibus, até chegar no sudoeste. A cobertura de Estela ficava num daqueles prédios espelhados que mais parecem hotéis de luxo. Tinha portaria com porteiro de terno, elevador com espelho e música ambiente, aquele cheiro de perfume caro no ar. Quando toquei a campainha e a porta se abriu, senti como se tivesse entrado em outro planeta. O apartamento era imenso. Piso de mármore italiano que refletia as luzes como gelo polido. Janelas do chão ao teto com vista para o lago Paranoá. Móveis que pareciam saídos de revista de decoração. Sofás de veludo cinza, mesa de jantar de madeira maciça que devia acomodar 12 pessoas. Lustres de cristal pendurados como joias. Nas paredes, quadros enormes com assinaturas que eu não reconhecia, mas que claramente custavam fortunas. Estela veio me receber. Estava impecável num vestido preto midi, colar de pérolas, cabelo solto em ondas perfeitas. Atrás dela, 2 funcionários uniformizados organizavam a mesa. "Dalva, que bom que veio", ela disse, me dando aqueles beijinhos de mentira. Depois olhou para a travessa na minha mão. "Ó, você trouxe algo?" "Escondidinho de carne seca, receita de família." Ela pegou a travessa como quem segura uma fralda suja. "Que caseiro. Gracinha, leva para a cozinha", disse para uma das empregadas, uma moça jovem de uniforme branco que pegou minha travessa e sumiu porta adentro. Eu nem sabia se iam servir aquilo ou jogar fora depois. Bernardo apareceu da varanda, copo de uísque na mão. "Desde quando meu filho bebia uísque?"
Ele me cumprimentou com um abraço rápido, mecânico. Oi, mãe. Conseguiu chegar bem? Sim, filho. Tranquilo. Ainda veio de ônibus? Bruna perguntou, surgindo do corredor com um vestido florido de seda. Nossa, que trabalhoso! Trabalhoso! Como se meu esforço para estar ali fosse um incômodo. Estela nos guiou até a sala de jantar. A mesa estava posta como se fosse receber a rainha da Inglaterra. Louças de porcelana fininha com bordas douradas, taças de cristal para água e vinho, talheres prateados que brilhavam sob a luz do lustre. Guardanapos de linho dobrados em formato de flor. No centro, um arranjo de orquídeas brancas que devia ter custado mais que minha conta de luz. Sentei onde Stella indicou. Me senti deslocada, como mancha de óleo em cetim branco. Os empregados começaram a servir. Entrada, carpaccio de salmão com alcaparras. Eu nem sabia direito como comer aquilo. Usei os talheres imitando os outros, mastigando devagar, sentindo o gosto metálico do peixe cru na boca. Stella abriu uma garrafa de champanhe francês. Este aqui é um Moët Chandon, safra especial. Trouxe de Paris ano passado, ela serviu nas taças. O líquido dourado borbulhou. Eu bebi um gole. Era amargo. Bruna começou a falar sobre a lua de mel que estavam planejando. Minha mãe vai nos dar 15 dias em Santorini de presente de casamento. Você já ouviu falar, sogra? É na Grécia, aquelas casinhas brancas com telhado azul. Já vi em fotos, eu disse. É completamente diferente de qualquer lugar que você já tenha ido, tenho certeza. Stella emendou com aquele sorriso de canto de boca. O prato principal chegou. Filé mignon ao molho de vinho tinto, acompanhado de aspargos grelhados e purê trufado. Tudo muito bonito, muito refinado. Mas sem gosto de casa, sem tempero de amor. Foi durante a sobremesa, um petit gâteau com sorvete de baunilha, que Stella decidiu afundar a faca. Dalva, eu estava pensando. Bernardo me contou que você mora em Ceilândia há quanto tempo mesmo? 22 anos. Nossa, e nunca pensou em mudar? Brasília tem regiões tão mais... Ela procurou a palavra certa. Desenvolvidas. Eu gosto de onde moro. Conheço os vizinhos, tenho minhas clientes... Clientes de costura, né? Bruna disse. Deve ser complicado competir com essas lojas fast fashion. Eu não compito. Eu faço trabalho personalizado. Personalizado... Stella repetiu, provando a palavra. É uma forma romântica de dizer artesanal, não é? Bernardo ficou quieto, olhando para o prato. Stella continuou. Porque eu sempre falo para Bernardo, o mundo hoje exige presença, postura, refinamento. Não basta ser inteligente. É preciso saber se portar, circular nos ambientes certos, ter as conexões adequadas. Minha mãe me criou sozinha e me deu educação. Bernardo murmurou, mas a voz estava fraca. Sem dúvida, Stella disse, levantando a taça. E isso é admirável. Mas há diferenças, querido, entre criar um filho e prepará-lo para o mundo de verdade. O mundo de verdade. Como se meu mundo fosse mentira. Como se minhas mãos calejadas, minhas noites em claro, meus dias de joelho dobrado na frente da máquina de costura fossem fantasia. Eu olhei para Bernardo, esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa. Mas ele só bebeu mais champanhe. Bruna riu de algo que nem era engraçado. Stella pediu para os empregados trazerem café. Eu fiquei ali, sentada naquela cadeira estofada, cara, me sentindo menor que formiga. Quando finalmente me despedi, já passava das 11 da noite. Stella me abraçou com aquele abraço de mentira. Foi um prazer, Dalva. Precisamos fazer isso mais vezes. Eu sabia que era mentira. Peguei o ônibus de volta, sozinha. Com o gosto amargo de champanhe caro na boca e o peso da humilhação no peito. Quando cheguei em casa, sentei no sofá desbotado, aquele que Bernardo disse que era vergonhoso. E chorei. Chorei porque entendi naquela noite que eu tinha perdido meu filho. Não para outra mulher, mas para um mundo que me via como coisa pequena demais para existir.
E o pior de tudo, meu próprio filho concordava com eles. Uma semana depois daquele jantar, eu ainda sentia o gosto amargo da humilhação na boca. Mas a vida não para, né? As contas não se pagam sozinhas, as encomendas não se costuram com lágrimas. Então voltei para minha rotina. Máquina de costura, café requentado, rádio tocando baixinho para não deixar o silêncio da casa me engolir. Bernardo tinha me ligado na terça-feira dizendo que ia viajar a trabalho com Bruna. Algum evento em Goiânia que Estela tinha arranjado. Disse que ia ficar 3 dias fora. Eu aproveitei para fazer aquelas marmitas congeladas que ele gostava, dessas que é só esquentar no micro-ondas. Peguei os potes, embalei tudo direitinho e decidi levar no apartamento dele. O apartamento. Aquele que eu tinha comprado para ele. Deixa eu explicar. Quando o Reinaldo morreu, ele deixou um sítio pequeno em Planaltina. Nada luxuoso, só 5 hectares de terra com uma casa simples, algumas árvores frutíferas. Eu segurei aquele lugar com unhas e dentes durante anos. Era minha reserva, meu plano B. Mas quando Bernardo entrou na faculdade e começou a falar em morar mais perto da universidade para não perder tempo no trânsito, eu vendi. Vendi por 280 mil sicais, dinheiro que usei para dar a entrada e quitar um apartamento de 2 quartos no Guará. Dei de presente para ele no aniversário de 23 anos. Para você construir sua vida, meu filho, eu disse quando entreguei as chaves. Ele me abraçou, chorou, disse que eu era a melhor mãe do mundo. Engraçado como as coisas mudam, né? Cheguei lá por volta das 2 da tarde. Usei a chave reserva que ele tinha me dado para emergências. O apartamento estava silencioso, meio bagunçado. Roupas jogadas no sofá, louça na pia. Típico de Bernardo. Guardei as marmitas no freezer, lavei a louça porque não consegui resistir e fui até o quarto arrumar a cama. Foi quando vi a pasta. Estava em cima da escrivaninha, entreaberta. Uma pasta preta de couro sintético com zíper dourado nas laterais. Não era minha intenção bisbilhotar, juro, mas algo naquela pasta me chamou a atenção. Talvez fosse instinto de mãe. Aquele sexto sentido que a gente desenvolve depois de anos cuidando, protegendo, desconfiando. Abri. Dentro tinha vários documentos, contratos de estágio, certificados de cursos, comprovantes de pagamento. E no fundo, quase escondido entre as folhas, um envelope azul claro. Peguei. Era fino, leve. Abri. E o mundo desabou de novo. Eram impressões de conversas de WhatsApp. Entre Bruna e Estela. Li a primeira. Bruna. Mãe, o B tá meio chateado com a mãe dele de novo. Ela apareceu aqui com marmita sem avisar. Estela. Dalva precisa entender os limites. Vocês são adultos. Bruna. Eu sei, mas ele ainda tem pena dela. Acho que porque ela criou ele sozinha e tal. Estela. Pena não constrói futuro, filha. E quando ela morrer, ele herda aquela casinha em Ceilândia. Dá pra vender fácil por uns 350 mil. A gente compra aquela Compass que você quer. Minha mão tremeu. Eles estavam planejando minha morte? Calculando quanto minha casa valia? Continuei lendo. Tinha mais. Outro documento. Um projeto de casamento. Impresso, detalhado, com valores. Buffet no Clube do Congresso. 85 mil. Decoração temática. 60 mil. Vestido de noiva importado. 45 mil. Lua de mel em Santorini. 150 mil. Total estimado. 340 mil. E uma anotação à mão, na letra de Bruna. Mamãe vai bancar tudo, desde que B assine o pré-nupcial e se afaste das influências limitantes. Influências limitantes. Eu era a influência limitante. Tinha mais. Uma folha impressa de e-mail. Remetente, Estela Figueiredo. Destinatário, Bernardo. Assunto, proposta de sociedade. Li com os olhos ardendo. Bernardo, conforme conversamos, estou formalizando a proposta. 25% de participação societária na filial nova da Ambientes Estela, no Shopping Brasília. Investimento inicial, 0 da sua parte. Lucros estimados, 15 mil birralhas mensais após o primeiro ano. Condições, dedicação exclusiva,
presença nas reuniões estratégicas e um perfil social adequado ao padrão da empresa. Sei que sua mãe é uma mulher de fibra, mas o mundo corporativo exige distanciamento de vínculos que possam comprometer sua imagem profissional. Pense com carinho. Estela. Distanciamento de vínculos. Comprometer sua imagem. Eu era o problema. Eu sempre fui. Sentei na cama dele. As pernas não me seguravam mais. Peguei meu celular e fotografei tudo. Cada página, cada conversa, cada número. Minhas mãos tremiam tanto que algumas fotos saíram tremidas, mas dava para ler. Guardei tudo de volta exatamente como estava. Fechei a pasta. Respirei fundo. Saí daquele apartamento, aquele que eu tinha comprado com a venda do último pedaço de terra que Reinaldo me deixou, e senti algo diferente. Não era só dor, era clareza. Clareza de que eu tinha sido usada, de que meu filho tinha me trocado por uma promessa de vida fácil. De que Estela não era apenas uma sogra invasiva, ela era uma manipuladora calculista. E Bruna? Bruna era a versão nova dela, já treinada para sugar, descartar e seguir em frente. Mas sabe o que mais me doeu? Não foram as palavras de Estela ou Bruna. Foi o silêncio de Bernardo, porque em nenhum momento daquelas conversas, daqueles e-mails, daqueles planos, ele me defendeu. Ele simplesmente aceitou. Aceitou que eu fosse apagada, que eu fosse esquecida, que eu fosse descartável. Voltei para casa no ônibus lotado das 3 da tarde. O sol entrava pela janela e queimava meu rosto, mas eu nem sentia. Estava anestesiada. Quando cheguei em Ceilândia, sentei na minha máquina de costura. Olhei para aquelas fotos no celular. E tomei uma decisão. Eu não ia confrontá-lo agora. Não ia gritar, chorar, fazer escândalo. Ia fazer algo muito mais poderoso. Ia esperar. E quando o momento certo chegasse, eles iam descobrir que subestimar Dalva Estevão Ribeiro foi o maior erro que cometeram na vida. Tem coisas na vida que a gente guarda só para si. Não por vergonha, não por medo, mas porque são nossas. Pequenos tesouros que não precisam de holofotes para brilhar. E eu tinha um desses segredos, um que nem Bernardo sabia, um que estava prestes a mudar tudo. Deixa eu voltar 15 anos no tempo. Bernardo tinha 13 anos. Ainda usava aparelho nos dentes e jogava videogame até tarde. Reinaldo já tinha morrido fazia 6 anos e eu me virava como podia com a costura. Mas naquela época, as coisas estavam especialmente apertadas. A máquina tinha quebrado. Eu precisei consertar e gastar 850 que não tinha. As encomendas estavam escassas. Cheguei a pular refeições para garantir que Bernardo comesse direito. Foi quando conheci o professor Augusto Mendes. Ele era coordenador de extensão da Universidade de Brasília. Eu tinha ido até a UNB entregar umas camisetas de um evento que uma cliente tinha encomendado. Era professora de educação física e precisava de uniformes para um projeto com crianças carentes. Cheguei lá meio perdida, procurando o prédio certo, quando um senhor de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de armação fina, me parou no corredor. "A senhora está perdida?" "Estou procurando a sala da professora Marta. Vim entregar umas encomendas." "Eu te levo. Sou Augusto. Trabalho aqui." Ele me guiou pelos corredores. Era gentil, daquele jeito simples que não espera nada em troca. Quando entregamos as camisetas, a professora Marta rasgou elogios. "Dalva, ficou perfeito. O acabamento é impecável. Professor Augusto, olha isso aqui." Ela mostrou uma das camisetas. "Essa mulher é uma artista." Augusto examinou. Passou o dedo pelas costuras. "Realmente, trabalho de qualidade." Ele me olhou. "A senhora faz isso profissionalmente?" "Sim, senhor. Há mais de 15 anos." "E já pensou em ensinar?" A pergunta me pegou de surpresa. "Ensinar? Como assim?" "Temos vários projetos de extensão aqui na universidade. Um deles trabalha com capacitação profissional em comunidades vulneráveis. Estamos precisando de alguém que ensine costura básica para mulheres que querem uma fonte de renda." Ele tirou um cartão do bolso. "Se tiver interesse, me liga.
Eu guardei aquele cartão como quem guarda bilhete de loteria premiado. Liguei 3 dias depois. Começou como voluntariado. 2 tardes por semana, eu ia até a universidade e ensinava um grupo de 12 mulheres a costurar. Eram mulheres como eu, mães solteiras, viúvas, algumas que tinham saído de relacionamentos abusivos e precisavam recomeçar. Ensinei o básico: como enfiar linha, fazer bainha, pregar botão, consertar rasgos. Depois evolui para almofadas, cortinas, roupas simples. O projeto cresceu. Em 6 meses, já éramos 30 mulheres. Augusto conseguiu uma verba para comprar mais máquinas. Eu fui contratada como instrutora. Ganhava 1.200 reais por mês, mais vale transporte. Não era muito, mas ajudava. E o mais importante, eu estava fazendo diferença. Conheci Joelma, que saiu de um abrigo para vítimas de violência, e hoje tem uma confecção própria em Samambaia. Conheci Neuza, que perdeu o marido num acidente e sustentou 3 filhos costurando enxovais de bebê. Conheci Clemilda, que tinha 58 anos e nunca tinha trabalhado fora. O marido não deixava. Ela aprendeu comigo e hoje dá aulas em outro projeto social. Foram 12 anos. 12 anos transformando vidas. O projeto ganhou prêmios. Em 2019, recebemos o Prêmio Nacional de Extensão Universitária na categoria Trabalho e Desenvolvimento Social. A cerimônia foi em São Paulo. Augusto insistiu para eu ir representar o projeto. Eu fui. Foi a primeira vez que andei de avião. Subi no palco, recebi uma placa e um certificado. Tiraram fotos. Saiu matéria no jornal da universidade. Mas eu nunca contei para Bernardo. Por quê? Porque ele estava no auge da adolescência, preocupado com vestibular, com amigos, com futebol. Eu não queria pressioná-lo. Não queria que ele se sentisse obrigado a se orgulhar de mim. Queria que ele seguisse o caminho dele, leve, sem peso. E também, eu acho que tinha um pouco de medo. Medo de que ele não achasse importante. Medo de que ele dissesse: "Ah, legal, mãe", daquele jeito desinteressado que adolescente fala. Então guardei para mim. Guardei como se fosse uma segunda vida. Uma onde eu não era só a mãe costureira de Ceilândia. Era Dalva, a instrutora. Dalva, que mudava histórias. Dalva, que tinha nome numa placa de homenagem no corredor da 1B. Augusto tinha virado mais que um colega. Era um amigo. Um dos poucos que eu tinha. Nos últimos anos ele foi promovido. Virou diretor de extensão. Depois, vice-reitor. E no ano passado, reitor. Reitor da Universidade de Brasília. E foi ele quem me ligou 6 semanas antes da formatura de Bernardo. Dalva, aqui é Augusto. Professor, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, eu preciso te fazer um convite. Vamos homenagear pessoas que contribuíram significativamente para os projetos de extensão da universidade. Seu nome está na lista. Meu nome? Você capacitou 340 mulheres, Dalva. Gerou mais de 1.200.000 reais em renda acumulada para comunidades vulneráveis. Seu trabalho mudou gerações. Você merece ser reconhecida. Mas eu não fiz nada demais, professor. Você fez tudo, Dalva, e vai ser homenageada na próxima cerimônia de formatura. Em junho. Pode vir? Junho. A formatura de Bernardo. Meu coração parou. Professor, meu filho se forma nesse dia. Houve uma pausa do outro lado da linha. Depois, a voz de Augusto, suave. Bernardo Ribeiro, curso de administração? Sim. Então vai ser ainda mais especial. Ele vai te ver sendo homenageada, Dalva. Vai entender o que você construiu. Eu fiquei em silêncio. Lágrimas escorriam. Posso aceitar? Claro que pode. Aliás, eu insisto. Você merece. Desliguei o telefone e chorei. Chorei de alívio, de medo, de esperança. Talvez, só talvez, quando Bernardo me visse naquele palco, ele lembrasse de quem eu realmente era. Mas eu não imaginava que aquela homenagem não ia apenas lembrá-lo, ia destruir todas as máscaras que Stella tinha colado nele.
Depois de descobrir aquele envelope azul, depois de aceitar a homenagem da universidade, eu mudei. Não por fora, continuei sendo a mesma Dalva de sempre, levantando cedo, costurando até tarde, sorrindo quando precisava. Mas por dentro eu tinha virado pedra, pedra firme, fria, calculista. Porque dor ensina. E humilhação transforma. Nas semanas seguintes, Bernardo continuou se afastando. Cancelou nosso almoço tradicional de domingo, dizendo que tinha compromisso com a família de Bruna. No Dia das Mães, me mandou uma mensagem às 10 da manhã. Feliz Dia das Mães. Depois eu passo aí. Não passou. À noite, vi no Instagram dele uma foto na cobertura de Stella. Um almoço luxuoso, mesa posta com flores, Bruna sorrindo ao lado dele. A legenda: família é tudo. Família. Eu nem estava na foto, mas eu não liguei cobrando. Não chorei no telefone. Não fiz drama. Apenas arquivei aquela dor junto com as outras e comecei a agir. A primeira coisa que fiz foi procurar Doutora Simone. Ela era uma cliente antiga. Eu tinha costurado o vestido de formatura dela em direito há 10 anos, quando ela era recém-formada e quebrada. Agora, ela tinha escritório próprio, especializada em direito de família e sucessões. Marquei uma consulta. Levei os documentos do apartamento que tinha dado para Bernardo. Dalva, quanto tempo? Ela me abraçou com carinho genuíno. O que posso fazer por você? Expliquei tudo. O afastamento, as humilhações, o envelope azul, as conversas sobre vender minha casa quando eu morresse. Ela ouviu em silêncio, a expressão ficando mais séria a cada frase. Você tem provas? Mostrei as fotos no celular. Ela analisou com atenção de advogada. Isso é grave, Dalva. Muito grave. Ela pegou os documentos do apartamento. Esse imóvel foi doação? Sim. Vendi o sítio que meu marido deixou e comprei para ele. Dei de presente. E tem escritura lavrada em cartório comprovando a doação? Tenho. Ela folheou os papéis, fez anotações. Olha, legalmente falando, doação de ascendente para descendente pode ser revogada em casos específicos. Um deles é ingratidão grave, quando o donatário, no caso seu filho, comete atos que demonstram desprezo, ofensa grave ou tentativa de atentar contra a vida do doador. Ele não tentou me matar. Mas ele te ofendeu publicamente? Te humilhou? Conspirou para se beneficiar da sua morte? Engoli seco. Sim. Então você tem base legal para revogar a doação. Ela me olhou com seriedade. Dalva, eu preciso te perguntar. Você quer realmente fazer isso? Revogar a doação do apartamento? Porque uma vez que você entrar com esse processo, não tem volta. Vai desgastar ainda mais a relação com seu filho. Eu respirei fundo. Pensei em todas as noites que passei costurando para pagar aquela faculdade. Pensei em como vendi o último pedaço de Reinaldo para dar conforto para Bernardo. Pensei no jeito que ele me olhou no dia da formatura, como se eu fosse sujeira no sapato dele. Eu não quero revogar agora, mas quero ter essa arma na manga. Quero que ele saiba que eu posso. Que eu não sou a coitadinha que ele acha que sou. Simone sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de compreensão. Vou preparar toda a documentação. Vou reunir provas, testemunhas, histórico financeiro mostrando que você arcou com tudo. Se você precisar acionar, vai estar pronta. Mas Dalva, ela segurou minha mão. Vingança não traz paz. Justiça sim, lembre disso. Justiça. Essa palavra ecoou na minha cabeça durante dias. Voltei para casa com uma pasta cheia de documentos, uma cabeça cheia de planos e um coração que já não doía mais, porque estava ocupado demais calculando. Organizei tudo. Imprimi as fotos do envelope azul. Separei os recibos de pagamento da faculdade de Bernardo, todos em meu nome, todos pagos com meu suor. Juntei os comprovantes da venda do sítio e da compra do apartamento. Guardei numa pasta azul, igual àquela que encontrei na casa dele. Uma ironia proposital. E esperei. 3 semanas antes da formatura, Stella me ligou. A voz era doce,
mas falsa como o adoçante vencido. Dalva, querida, como vai? Bem, Estela. E você? Ótima. Olha, eu estava pensando. A formatura do Bernardo vai ser num ambiente muito sofisticado, sabe? Muita gente importante, empresários, autoridades. Ela fez uma pausa dramática. Eu estava pensando se não seria melhor você. Talvez. Não ir? Para não se sentir desconfortável, entende? Ah, eu entendi perfeitamente. Ela queria me excluir. Queria apagar minha presença completamente. Queria que Bernardo tivesse aquele dia perfeito, sem a mãe costureira de Ceilândia estragando as fotos. Mas eu não ia facilitar. Estela, eu agradeço a preocupação, mas eu vou sim. É a formatura do meu filho. Eu paguei por ela. Eu vou estar lá. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela saiu mais fria. Como quiser, Dalva. Só não quero que você se sinta deslocada. Não vou me sentir, eu disse, com uma calma que nem eu sabia que tinha. Pode deixar. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de expectativa. Porque Estela não sabia. Bernardo não sabia. Ninguém sabia o que estava por vir. Faltavam 3 semanas para a formatura. 3 semanas para o momento em que aquela mulher arrogante, aquele filho ingrato e aquela menina manipuladora descobririam que Dalva Estevão Ribeiro não era sombra. Era tempestade. E tempestade não pede licença para entrar. Ela simplesmente arrasa tudo. Acordei às 5 da manhã do dia da formatura. Não porque o despertador tocou. Eu nem consegui dormir direito. Passei a noite inteira revirando na cama, o estômago embrulhado, o coração batendo descompassado. Levantei, fiz um café bem forte, sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando pela janela. O céu ainda estava escuro, apenas um filete alaranjado começava a rasgar o horizonte. Hoje era o dia. Tomei banho demorado, daqueles que a gente toma quando precisa lavar mais que sujeira. Precisa lavar medo, insegurança, dúvida. Sequei o cabelo com cuidado, passei creme, penteei. Olhei no espelho. 68 anos me encaravam de volta. Rugas ao redor dos olhos, cabelos grisalhos, mãos marcadas de trabalho. Mas havia algo diferente naquela dalva do espelho. Havia firmeza. Abri o guarda-roupa. Lá estava ele, meu conjunto especial. Calça alfaiataria azul marinho, blusa de seda bege com bordado delicado na gola. Um bordado que eu mesma tinha feito, ponto por ponto durante 3 noites. Não era roupa de grife. Não tinha etiqueta francesa, mas era bonita, era elegante, era digna. Vesti com calma. Calcei minha sandália de couro marrom, a mais confortável que eu tinha, mas que ainda assim dava um ar respeitável. Passei perfume de lavanda nos pulsos e atrás das orelhas. Coloquei o colar de pérolas falsas que tinha ganhado de Reinaldo no nosso último aniversário de casamento. Ele sempre dizia: "Não são de verdade, mas no seu pescoço parecem realeza." Peguei a bolsa. Dentro dela, 3 coisas: carteira, celular e o envelope branco com o convite oficial da universidade. A confirmação da homenagem. Peguei também o buquê de lírios brancos que tinha encomendado. Frescos, perfeitos, exatamente como Bernardo gostava. Saí de casa às 7. A cerimônia começava às 10, mas eu queria chegar cedo. Queria ter tempo de respirar, de me preparar mentalmente. Peguei o metrô, depois o ônibus. Desci em frente à universidade às 8h30. O auditório já estava sendo preparado. Flores nas laterais, banners com o brasão da UNB, cadeiras alinhadas em fileiras perfeitas. Famílias começavam a chegar, pais orgulhosos, mães emocionadas, avós carregando buquês maiores que os meus. Todo mundo arrumado, todo mundo feliz. Eu me sentei na 3ª fileira, bem no centro, posição estratégica. Dali, Bernardo me veria assim que entrasse. Coloquei o buquê no colo, cruzei as mãos em cima dele e esperei. As fileiras foram se enchendo, conversas animadas, risadas, flashes de câmeras. Eu ficava ali, quieta, observando. Ninguém sentou ao meu lado.
A cadeira à minha direita permaneceu vazia, a da esquerda também. Às 9h40, o movimento aumentou. Formandos começaram a chegar, vestindo as becas pretas, capelos na cabeça, sorrisos largos. Eu procurava Bernardo com os olhos, o coração apertando. E então eu o vi. Ele entrou pela porta lateral, alto, bonito, beca impecável. Meu menino, meu filho. Por um segundo, apenas um segundo, esqueci toda a dor. Esqueci as humilhações, as traições, os silêncios. Vi apenas ele, o bebê que amamentei, o menino que ensinei a amarrar o sapato, o adolescente que chorou no meu colo quando tirou nota baixa em matemática. Levantei um pouco a mão, acenei, discreta, mas clara. Nossos olhos se encontraram. Ele me viu. Eu sei que me viu. Mas em vez de sorrir, em vez de acenar de volta, ele franziu a testa, como se estivesse incomodado, como se minha presença fosse um problema a resolver. E então Stella apareceu. Ela vinha pelo corredor central como se fosse dona do lugar. Vestido bege de seda que brilhava sob as luzes, sapato de salto fino, joias discretas mas caras. Aquele tipo de caro que grita sem fazer barulho. Cabelo preso num coque perfeito, maquiagem impecável. Bruna vinha logo atrás, toda produzida num vestido rosa claro, cabelo em cachos, sorriso de propaganda de creme dental. Bernardo olhou para Stella. Depois para mim. Depois de novo para Stella. E eu vi a decisão se formar nos olhos dele. Ele caminhou até Stella. Dona Stella, a senhora... Ele hesitou, mas só por um segundo. A senhora se importa de entrar comigo? Acho que seria... apropriado. A senhora tem sido tão importante para mim nesse processo todo. Stella colocou a mão no peito, fingindo surpresa. Ah, Bernardo, mas sua mãe está ali, querido. Foi aí que ele disse. As palavras que eu vou carregar pelo resto da vida. Eu sei, mas... Mãe, você me envergonha. O buquê quase escorregou das minhas mãos. Ele nem olhou direito para mim quando falou. Disse de lado, como quem comenta o tempo. Como se não fosse uma sentença de morte. Você me envergonha. Stella segurou o braço dele. Não com força, não com pressa. Segurou devagar, triunfante, como rainha que acaba de conquistar território inimigo. Vamos então, querido, não queremos atrasar a cerimônia. E eles entraram juntos, braço dado, sorrindo para as câmeras. Bruna vinha atrás, jogando beijos para conhecidos, tirando fotos com o celular. Eles passaram pela minha fileira. Stella olhou para mim de relance. E sorriu. Não foi um sorriso de pena. Foi um sorriso de vitória. Eu fiquei ali, sentada, sozinha, com um buquê de lírios que de repente pareciam murchar nas minhas mãos. A música começou. As luzes se apagaram. A cerimônia foi aberta. Famílias aplaudiam. Câmeras filmavam. O reitor subiu ao palco para as boas-vindas. E eu respirei. Respirei fundo, devagar, contando até 10. Porque dentro da minha bolsa, dobrado com cuidado, estava o envelope branco, a confirmação da homenagem. E naquele momento, sentada naquela cadeira dura, abandonada pelo próprio filho, humilhada na frente de dezenas de pessoas, eu fiz uma promessa silenciosa. Bernardo, você acabou de me envergonhar na frente de todo mundo. Agora espera só um pouquinho, porque daqui a 2 horas você vai descobrir o verdadeiro significado da palavra vergonha. E não vai ser eu sentindo, vai ser você. A cerimônia arrastava como novela das 6. Discurso do diretor do curso, discurso do paraninfo, entrega dos diplomas em ordem alfabética. Cada nome chamado era seguido de aplausos, gritos, fotos. Famílias inteiras se levantavam, acenavam cartazes, choravam de emoção. Quando chamaram Bernardo Estevão Ribeiro, eu me preparei para aplaudir, mas minhas mãos hesitaram. Ficaram suspensas no ar, tremendo, sem saber se batiam palma ou se fechavam em punho. Ele subiu ao palco. Sorriu. Acenou. Stella e Bruna se levantaram na primeira fileira.
Elas tinham conseguido lugares melhores que o meu, é claro, e aplaudiram como se ele tivesse ganhado uma Olimpíada. Estela até levou a mão ao peito, dramaticamente emocionada. Eu fiquei sentada, quieta, com o buquê de lírios murchando no meu colo. Ninguém reparou. Os diplomas continuaram sendo entregues. 20 minutos, 30, 40. Meu corpo estava tenso, as costas doendo de tanto ficar ereta, respirando fundo, contando os segundos. Até que, finalmente, o último nome foi chamado. Aplausos finais. Os formandos jogaram os capelos para cima. Aquela tradição americana que todo mundo adora. Chuva de capelos pretos, sorrisos, abraços. Achei que a cerimônia tinha acabado. Peguei minha bolsa, pronta para me levantar e sair dali o mais rápido possível. Ir para casa, trancar a porta, chorar até secar. Mas então, o reitor Augusto Mendes voltou ao microfone. Estimados formandos, familiares, colegas professores, a voz dele ecoou firme pelo auditório. Antes de encerrarmos oficialmente, gostaria de pedir mais alguns minutos da atenção de vocês. As pessoas começaram a se sentar de novo. Alguns formandos ainda estavam de pé, celebrando, mas foram silenciando aos poucos. Todos os anos, nesta universidade, formamos centenas de profissionais capacitados. Mas a formação acadêmica não existe no vácuo. Ela é sustentada por uma rede invisível de pessoas que constroem pontes, que abrem portas, que transformam realidades sem nunca pedir holofotes. Meu coração começou a acelerar. Hoje, eu quero homenagear uma dessas pessoas. Uma mulher que, durante 12 anos, dedicou seu tempo, seu talento e seu coração a um dos projetos de extensão mais bem-sucedidos desta instituição. A imagem no telão mudou. Apareceu o logo do projeto. Costurando Dignidade, projeto de capacitação profissional em costura. Eu gelei. Esta mulher capacitou, ao longo de mais de uma década, 340 mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ensinou não apenas a costurar, ensinou autonomia, dignidade, esperança. Fotos começaram a aparecer no telão. Fotos do projeto. Mulheres sorrindo em volta de máquinas de costura. Eu no meio delas, explicando um ponto, ajustando um tecido, abraçando uma aluna que tinha acabado de terminar sua primeira peça. Eu estava ali, na tela gigante. Aos 50 e tantos anos, usando avental, cabelo preso, sorriso largo. O murmúrio começou no auditório. As pessoas olhavam para a tela, tentando entender. Este projeto gerou, em números verificáveis, mais de R$ 1.200.000 em renda acumulada para comunidades carentes de Brasília e entorno. Mulheres que não tinham profissão, que não tinham esperança, que não tinham voz, hoje têm. E tem porque uma costureira de Ceilândia acreditou que trabalho honesto transforma vidas. Minha garganta apertou. Lágrimas começaram a queimar meus olhos. Em 2019, este projeto recebeu o Prêmio Nacional de Extensão Universitária. E hoje, nós queremos reconhecer publicamente a mulher por trás desse feito extraordinário. Augusto fez uma pausa. Olhou direto para onde eu estava sentada. Dalva Estevão Ribeiro, por favor, suba ao palco. O mundo parou. Silêncio absoluto. E então, devagar, as pessoas começaram a se virar, procurando. Quem é Dalva? Onde ela está? É aquela senhora ali? Eu não conseguia me mexer. Minhas pernas tinham virado chumbo. Até que Augusto repetiu, agora sorrindo. Dalva, sei que você é humilde, mas hoje não tem escapatória. Vem aqui, por favor. Alguém apontou para mim. E os aplausos começaram. Devagar, no início, depois mais forte. E então explodiram. Eu me levantei, trêmula, segurando minha bolsa com força, o buquê de lírios quase caindo. Comecei a caminhar pelo corredor central. Um passo. Outro. E foi aí que eu vi. Bernardo. Ele estava na segunda fileira de pé, mas não aplaudindo. Estava pálido, boca aberta.
olhos arregalados como se estivesse vendo um fantasma. Stella estava ao lado dele. A expressão dela tinha desabado. A máscara de superioridade tinha rachado. Ela olhava para a tela, para mim, para a tela de novo, incrédula. Bruna tinha largado o celular. A boca dela formava um O perfeito de choque. Eu passei por eles. Não olhei. Não parei. Segui em frente. Subi os degraus do palco. Augusto veio ao meu encontro, me abraçou forte, sussurrando no meu ouvido. Você merece cada segundo disso. Ele me guiou até o centro do palco. Os aplausos ficaram mais altos. Algumas pessoas se levantaram, depois mais. E, de repente, o auditório inteiro estava de pé. Standing ovation. Para mim. Para Dalva de Ceilândia. Para a costureira. Para a mãe que envergonhava. Augusto pegou uma placa de homenagem, madeira nobre com inscrição dourada. A Dalva Estevão Ribeiro, por sua contribuição inestimável à extensão universitária e à transformação social. 1B, 2025. Ele entregou na minha mão. Depois pegou outro envelope. E além da placa, Dalva, queremos te oferecer uma bolsa integral para o mestrado em gestão social. Porque mulheres como você merecem não só reconhecimento, merecem oportunidades de crescer ainda mais. Eu não conseguia falar. Apenas segurava a placa, as lágrimas escorrendo livres agora, sem vergonha, sem medo. Augusto me abraçou de novo. Os aplausos continuaram. Ele me entregou o microfone. Quer dizer algumas palavras? Eu olhei para o auditório, para as centenas de pessoas aplaudindo, para os rostos desconhecidos, sorridentes, respeitosos. E então olhei para a segunda fileira, para Bernardo. Ele estava sentado agora, cabeça baixa, mãos cobrindo o rosto. Stella estava rígida, lábios apertados, olhos evitando os meus. Bruna mexia no celular, nervosa, tentando desaparecer. Eu me aproximei do microfone. Minha voz saiu embargada, mas firme. Eu sempre acreditei que o trabalho honesto vale mais que qualquer sobrenome, e que ensinar alguém a se levantar sozinha vale mais que qualquer fortuna. Pausa. Respirei. Obrigada por me verem, por nos verem. A mim e as 340 mulheres que foram minha verdadeira família durante todos esses anos. Saí do palco com a placa nos braços e o coração batendo como tambor de guerra. Porque agora era a hora do acerto de contas. Desci do palco ainda atordoada, segurando a placa como se fosse escudo. As pessoas se aproximavam, querendo me cumprimentar, tirar fotos, parabenizar. Professores que eu nem conhecia apertavam minha mão. Formandos me abraçavam, dizendo coisas como que inspiração e que história incrível. Eu sorria, agradecia, mas meus olhos procuravam uma pessoa só. Bernardo. Eu o encontrei perto da saída lateral do auditório, encostado na parede sozinho. Stella e Bruna tinham sumido. Provavelmente foram ao banheiro se recompor, ou fugir, sei lá. Ele estava segurando o diploma na mão, mas olhava para o chão como se o piso de mármore fosse a coisa mais interessante do mundo. Respirei fundo. Apertei a placa contra o peito e caminhei até ele. Bernardo. Ele ergueu a cabeça devagar. Os olhos dele estavam vermelhos. Não sei se de choro ou de vergonha. Talvez os dois. Mãe, Deixa eu falar primeiro. Cortei, firme. Porque se você falar agora, vai sair desculpa pela metade, e eu não tenho paciência para isso. Ele fechou a boca, engoliu seco. Assentiu. Eu dei um passo mais perto. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos castanhos que eu conhecia desde que abriram pela primeira vez, segundos depois que ele nasceu. 12 anos, Bernardo. 12 anos eu trabalhei naquele projeto. 12 anos eu mudei vidas, ensinei mulheres a se sustentarem, construí algo maior que eu mesma. E você sabe por que eu nunca te contei? Ele balançou a cabeça, mudo. Porque eu tinha medo que você não achasse importante. Que você dissesse, legal, mãe, e voltasse pro videogame,
pro celular, pra vida. Eu não queria que você se sentisse pressionado a se orgulhar de mim. Minha voz tremeu, mas continuei. Mas sabe o que é engraçado? Eu devia ter contado. Porque talvez, só talvez, você lembrasse que sua mãe não é só uma costureira de Ceilândia. Que ela é alguém. Que ela importa. Mãe, eu sinto muito, eu... Ainda não acabei. Meu tom endureceu. Você me disse que eu te envergonho, na frente de todo mundo, sem pestanejar. Como se eu fosse um móvel velho que você quer esconder quando a visita chega. Ele baixou a cabeça de novo, os ombros curvados. Você sabe o que me doeu mais? Não foi a frase. Foi perceber que você realmente acredita nisso. Que você olha para mim e vê vergonha, vê fracasso, vê algo que precisa ser consertado, modernizado, apagado. Não é isso, ele começou, a voz saindo rouca. É sim, Bernardo. Eu segurei o queixo dele, obrigando-o a me olhar. Você trocou 30 anos de sacrifício por um relógio caro e jantares em cobertura. Trocou a mãe que te criou sozinha pela mulher que te ofereceu atalhos. Estela só queria me ajudar. Estela queria te controlar. Minha voz saiu cortante como tesoura em tecido. E você deixou. Pior, você gostou. Tirei o celular da bolsa. Abri a pasta de fotos. Mostrei as imagens do envelope azul, as conversas entre Bruna e Estela, o e-mail sobre sociedade, os planos sobre vender minha casa depois que eu morresse. Bernardo empalideceu ainda mais. As mãos dele tremeram quando pegou o celular para ver melhor. Você viu isso? Vi. Fui levar marmita no seu apartamento há 3 semanas. Encontrei por acaso. Ou talvez não. Talvez Deus quisesse que eu visse quem você realmente virou. Ele devolveu o celular, incapaz de segurar meu olhar. Eu não sabia dessa conversa da Bruna com a mãe dela. Eu juro. Mas você sabia do e-mail da Estela, sabia da proposta de sociedade, sabia da condição, distanciamento de vínculos que comprometem sua imagem. Eu sou o vínculo, Bernardo. Eu sou o problema a ser removido. Eu nunca assinei nada. Eu estava pensando, avaliando. Você estava aceitando, corrigi. Aceitando aos poucos. Cada jantarzinho, cada presente, cada conselho venenoso dela. Você foi sendo moldado e nem percebeu. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Bernardo, meu filho de 1,80 m, chorando como um menino pequeno. Mãe, me desculpa. Eu não queria te magoar. Eu só queria crescer, ter oportunidades. Crescer não significa pisar em quem te ergueu. Eu senti as próprias lágrimas ameaçando cair, mas segurei. Não agora, ainda não. E sobre oportunidades, eu te dei todas que pude. Vendi o sítio do seu pai para te dar um apartamento. Trabalhei até os dedos sangrarem para pagar sua faculdade. Renunciei a tudo por você. E você escolheu o lado deles. Foi aí que Estela e Bruna voltaram. Elas vinham conversando baixo, mas pararam bruscamente quando me viram com Bernardo. Estela recompôs a máscara rapidamente. Sorriu, mas era um sorriso rachado. Dalva, que surpresa maravilhosa! Nós não sabíamos. Não sabiam? Eu me virei para ela e minha voz saiu baixa, mas mortal. Ou não queriam saber? Ela piscou desconcertada. Perdão? A senhora construiu seu império, Estela. Parabéns. De verdade. Mas usar meu filho como peça de xadrez? Envenenar a cabeça dele contra a própria mãe? Planejar minha exclusão como se eu fosse obstáculo nos negócios? Dei um passo em direção a ela. Isso não tem perdão. Bruna tentou intervir, a voz aguda. Sogra, eu acho que houve um mal-entendido. Mal-entendido? Peguei o celular de novo, mostrei as capturas de tela. Quando ela morrer, a gente vende a casa e compra uma Compass? Isso é mal-entendido ou sociopatia? Bruna ficou branca. Estela fechou o rosto, toda a elegância evaporando. Você invadiu a privacidade do meu filho?
Leu conversas particulares? Eu descobri que a morte da mãe dele estava sendo planejada como investimento. Retruquei. E sabe o que mais descobri? Que o apartamento que eu dei para ele pode ser legalmente revertido ao meu nome, por ingratidão comprovada. Consultei uma advogada. Tenho todos os documentos prontos. Bernardo arregalou os olhos. Mãe, não. Não vou fazer isso agora. Mas posso, a qualquer momento. Olhei para os três. Porque eu não sou a coitadinha que vocês acham. Eu sou Dalva Estevão Ribeiro. Fui homenageada numa universidade federal. Mudei 340 vidas. Criei um filho sozinha. E se tem uma coisa que aprendi nesses 68 anos, é que respeito não se pede. Se impõe. Silêncio. Depois, Estela deu meia volta, altiva, puxando Bruna pelo braço. Vamos, filha, não precisamos disso. Elas foram embora, salto alto batendo no piso, deixando um rastro de perfume caro e derrota. Bernardo ficou. Olhou para mim, destruído. O que eu faço agora, mãe? Eu respirei fundo, segurei a placa de homenagem e disse a verdade. Você cresce. De verdade dessa vez. E saí. Deixei ele ali, sozinho com o diploma, com a vergonha, com as consequências. Porque algumas lições doem. Mas são as únicas que realmente ensinam. 3 meses depois da formatura, eu estava sentada na varanda da minha casa. Aquela mesma casa vergonhosa de Ceilândia que Bruna queria vender para comprar carro importado. Tinha acabado de regar minhas plantas, as mesmas violetas que Reinaldo plantou antes de morrer e que eu mantinha vivas havia mais de 20 anos. O sol da tarde batia morno no meu rosto, enquanto eu tomava café e revisava uns textos do mestrado. Sim, mestrado. Eu tinha aceitado a bolsa. Comecei as aulas 2 semanas depois da formatura. No início, achei que seria difícil. 68 anos, voltando para a sala de aula, rodeada de gente jovem. Mas sabe o que descobri? Que conhecimento não tem idade. E que minha experiência de vida valia tanto quanto qualquer teoria de livro. Meus colegas me respeitavam. Meus professores me admiravam. Eu não era a mais velha da turma, era a mais vivida. E isso fazia diferença. A casa continuava a mesma. Sofá desbotado, toalha de plástico na mesa, quadro que Bernardo achou brega. Mas agora, quando eu olhava para essas coisas, não via pobreza. Via história, via resistência, via dignidade. E Bernardo? Ah, Bernardo. Nos primeiros dias depois da formatura, ele sumiu. Não ligou, não mandou mensagem. Eu também não procurei. Deixei que o silêncio fizesse o trabalho que palavras não conseguiam. 2 semanas depois, ele apareceu aqui. Era um domingo de manhã. Toquei a campainha e, quando abri a porta, quase não o reconheci. Ele estava diferente. Mais magro, olheiras fundas, barba por fazer. Não estava com o terno italiano. Usava uma camiseta simples e calça jeans. Mãe, posso entrar? Eu fiquei parada, avaliando. Parte de mim queria bater a porta. Outra parte, aquela que ainda lembrava dele com 7 anos, chorando no meu colo porque tinha caído da bicicleta, queria abraçá-lo. Abri a porta. Dei passagem. Ele entrou devagar, como quem pisa em vidro quebrado. Olhou ao redor, como se estivesse vendo a casa pela primeira vez. Está tudo igual? Porque não tem nada de errado aqui, respondi, firme. Nunca teve. Sentamos na sala. Eu não ofereci café. Não facilitei nada. Só esperei. Ele respirou fundo várias vezes antes de conseguir falar. Eu terminei com a Bruna. Não reagi. Apenas olhei para ele, esperando mais. E me afastei da Estela também. Recusei a sociedade. Ele enfiou as mãos nos bolsos, nervoso. Elas ficaram furiosas. Bruna disse que eu era um fraco, que estava jogando fora a chance da minha vida. Estela disse que eu era ingrato, que ela tinha investido tempo e dinheiro em mim. E você disse o quê? Que elas estavam certas, eu sou ingrato. Ele me encarou, os olhos marejados.
Mas não com elas. Com você. Eu segurei firme para não amolecer. Porque desculpa é fácil, mudança é difícil. Palavras são baratas, Bernardo. Eu sei. Ele tirou um papel do bolso, dobrado, amassado, estendeu para mim. Por isso eu trouxe isso. Peguei. Era uma escritura de devolução simbólica do apartamento, assinada por ele, reconhecida em cartório. Eu não vou morar mais lá. Está tudo em aberto, mãe. Se você quiser vender, alugar, retomar, a decisão é sua. Eu não mereço aquele lugar. Olhei para o papel, depois para ele. Você está morando onde? Divido um apartamento com 2 amigos da faculdade, em Taguatinga. É pequeno, apertado, mas é meu. Conquistado com meu trabalho. Trabalho? Consegui um estágio numa empresa de consultoria, salário de R$ 2.200. Não é muito, mas dá para o básico. Pela primeira vez em meses, vi algo diferente nos olhos de Bernardo. Não era arrogância, era humildade. Humildade verdadeira, aquela que nasce da dor e do aprendizado. E você está conseguindo se virar? Ele deu um sorriso pequeno, meio torto. Aprendi a fazer arroz sem queimar. Isso já é uma vitória. Eu não consegui segurar um sorrisinho também. E as marmitas congeladas que eu te ensinei a fazer? Ainda não tentei. Mas, se você quiser me ensinar de novo, eu gostaria. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era pesado, não era tenso. Era possível. Eu dobrei a escritura e coloquei na mesinha de centro. Eu não vou pegar o apartamento de volta. Ele é seu. Mas você vai ter que provar que merece. Não com palavras, Bernardo. Com atitudes. Como? Vem almoçar aqui todo domingo. Sem celular, sem desculpas, sem pressa. E a cada domingo, você me conta uma coisa que aprendeu na semana. Pode ser sobre trabalho, sobre a vida, sobre você mesmo, mas tem que ser verdade. Ele assentiu, emocionado. Eu posso fazer isso. Eu quero fazer isso. E outra coisa, você vai trabalhar comigo no projeto de costura, 2 tardes por mês, ajudando na organização, conhecendo as mulheres, entendendo o que é transformar vida de verdade. Sem glamour, sem holofote, só trabalho honesto. Eu topo. Tudo, qualquer coisa, mãe. Levantei, fui até a cozinha, peguei 2 xícaras, fiz café, daquele barato de farmácia que ele desprezava. Coloquei na frente dele. Bebe. Ele pegou a xícara, tomou um gole. Fez careta. Ainda é forte demais. Porque é café de verdade, igual vida de verdade. Não tem açúcar para adoçar a realidade. Ele riu. Um riso baixo, mas genuíno. E naquele riso, eu vi pela primeira vez em anos meu filho de verdade. Não o fantoche de Stella. Não o namorado manipulado de Bruna, mas Bernardo, meu menino, perdido, machucado, mas tentando achar o caminho de volta. E sabe o que é incrível? 3 meses depois, ele cumpriu tudo. Todos os domingos, pontualmente, ele tocava a campainha com um sorriso envergonhado e uma história nova. Trabalhou comigo no projeto, conheceu as mulheres, ouviu histórias, aprendeu que sucesso não se mede em salário ou sobrenome. Ele pediu desculpas publicamente também. Fez um post no Instagram, sem filtro, sem pose, contando tudo. Contando como tinha sido ingrato, cego, manipulado. Como a mãe dele era a pessoa mais forte que ele conhecia. Como ele tinha desperdiçado anos envergonhado da única pessoa que nunca o abandonou. O post viralizou. Mais de 50.000 curtidas. Centenas de comentários. Stella e Bruna desativaram as redes sociais depois disso. Hoje, 6 meses depois da formatura, Bernardo está aqui na minha sala. Ajudando a montar uns materiais para o mestrado, tomando café forte sem reclamar, rindo de piadas antigas. Ele não voltou a ser o filho perfeito, porque filho perfeito não existe. Mas voltou a ser meu filho. E isso basta. Olho para ele e lembro daquele dia no auditório. Lembro da dor, da humilhação, das lágrimas, mas lembro também do meu nome ecoando no palco.
das 340 mulheres que eu ajudei. Da placa de homenagem pendurada agora na parede da minha sala, bem ao lado do quadro brega que Bernardo achava vergonhoso e que agora ele olha com carinho. Porque no fim, sabe o que aprendi? Aprendi que amor verdadeiro não suplica. Ele estabelece limites, e quem não os respeita fica do lado de fora até aprender. Aprendi que perdoar não é esquecer. É dar uma chance para recomeçar, mas nos seus termos, não nos deles. E aprendi que vergonha nunca esteve em mim. Estava neles. Asa, hoje, enquanto tomo meu café na varanda, com Bernardo lavando louça na cozinha porque é o mínimo que posso fazer, mãe, eu olho para as violetas de Reinaldo e sorrio. Eu venci, não porque destruí ninguém, mas porque me mantive de pé. E no final, minha dignidade valeu mais que qualquer diploma, qualquer cobertura, qualquer sobrenome. Porque quem sabe quem é, nunca se perde. Ai, São Pets. Se essa história tocou seu coração, me conta. De onde você está assistindo? E se você já passou por algo parecido, saiba que você não está sozinha. Deixe seu comentário, curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque toda semana eu trago histórias reais de mulheres que se levantaram quando o mundo quis vê-las de joelhos. Até a próxima, e lembre-se, respeito não se pede, se conquista. Fim.